Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. É um motivo de muita alegria nós estarmos mais um momento tendo um tempo para o Senhor, um tempo para aprender com as Escrituras, e eu creio que Deus vai falar contigo. Amém? Hoje nós estaremos continuando essa série do Novo Testamento e hoje nós estaremos lendo Mateus de número 3. E olha que a palavra de Deus nos diz: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raças de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado e saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Amém. Glórias a Deus. Você vê que riqueza que tem nessa palavra? A gente inicia aqui, no Mateus anterior, nós estávamos falando do nascimento de Jesus, Jesus nasceu, passou por aqueles momentos ali, os pais tentando fugir de um rei que queria matá-lo, e agora nós estamos falando da vinda de Jesus para o cumprimento do seu propósito. João, a gente sabe que é uma história muito linda, ele teve um encontro com Jesus muito antes desse grande encontro. Ele teve um encontro quando Maria, ela foi apressadamente a encontrar com sua prima Isabel. Ela demorou um período extenso ali de caminhada, mas ela estava ali com, aquela vontade de visitar a tua prima. E quando ela chamou Isabel pela porta do lado de fora, a palavra de Deus diz que o ventre de Isabel começou a saltar de alegria. E a hora que ela abriu a porta, ela falou assim: bendita és tu, mulher, e bendito o teu filho que está no teu ventre, o meu Salvador. E João Batista, que estava no ventre de Isabel, estava se jubilando de alegria e estava sendo cheio do Espírito Santo pela presença de Jesus Cristo, que estava no ventre de Maria. É uma história muito linda. A gente lembra que ali o marido de Isabel, Zacarias, ele ficou mudo porque ele duvidou do anjo, O anjo deixou ele mudo pelo tempo da gravidez. E no momento que a família estava reunida ali em alegria no nascimento de João, ali os familiares começaram a perguntar como será chamado o menino. Zacarias como o pai, como de tradição. E Isabel disse: não, ele se chamará João. E olharam
para o marido e perguntou: Zacarias, será isso mesmo? E ele mudo não podia falar, e ele escreveu numa plaquinha. E ele levantou, e a hora que ele levantou se chamava João. Posterior a isso ele voltou a falar e cumpriu-se o propósito de Deus. Então a gente sabe que ali João Batista era para seguir a tradição da família ali, para ser sacerdote, mas ele teve uma missão diferente. Ele ficou lá no deserto, com o seu casaco de pelo de camelo, com o seu cinto, falando do dia que o Messias chegaria. E esse dia chegou. É por isso que nós estamos lendo Mateus de número 3, que João, ele estava dizendo ali: ei, eu batizo vocês com a água, para você se arrepender do mal, mas virá posterior a mim aquele que é o Todo-Poderoso, que eu não sou digno nem de levar a tua sandália. E aquele momento chegou, quando ele avistou Jesus vindo ali pelo monte, descendo. Ele falou: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando Jesus chegou, se aproximou dele ali, naquele momento, ele o adorou, falou: Senhor, tu és o Messias. Eu não tenho o direito de te batizar, eu preciso ser batizado por ti. E Jesus falou: não, é necessário que seja cumprido a lei, a justiça. E Jesus estava ali ensinando que por mais que ele é Deus, que ele não tinha pecado algum, mas ele estava dando um ensinamento para mim e para você, através de João Batista, que é necessário eu e você sermos batizados nas águas e nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o grande ensinamento que Jesus estava dando naquele momento com João Batista. E a palavra de Deus diz que quando Jesus foi ali, desceu as águas, a hora que ele se levantou e saiu da água, a palavra de Deus diz que desceu sobre ele o Espírito Santo de Deus para dar o cumprimento do grande propósito que Jesus veio na terra, salvar a mim e a você. E ali entrou sobre ele, repousou sobre ele o Espírito Santo de Deus, que iria conduzi-lo para a sua jornada de 3 anos e meio, mais ou menos, que ele fez o que fez. E para deixar mais lindo ainda, a palavra de Deus está dizendo aqui no verso 17, que então abriu o céu de um lado para o outro, e a voz do Deus Todo-Poderoso ecoou naquele lugar dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Glórias a Deus por isso. Que história maravilhosa. Essa história é para nós contarmos para os nossos filhos, os nossos netos. É para nós aplaudirmos de pé, meus irmãos, por ato tão maravilhoso que aconteceu. O início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo estava iniciando a partir desse momento que ele começou a ensinar-nos que devemos descer as águas e ser feito nova criatura por Cristo Jesus. Por isso que tem esse rompimento na história, irmãos, de antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus nos ensinando o caminho verdadeiro que devemos seguir, o que devemos fazer. Aqui está esse ensinamento poderoso, onde muitos envolvidos ali aprenderam com Jesus. Como é feliz aquele que crê e acredita em Deus e entende os seus propósitos. Deus é maravilhoso. Essa palavra aqui nos traz esse grande ensinamento, irmãos, que profetas do passado, há mais de 500, 600, 700 anos atrás de Jesus nascer, eles diziam, lá Isaías dizia: virá o Messias, ele virá. O povo ali estava naquela ansiedade, naquele stand-by ali, esperando o grande Messias chegar. E ele chegou. E ele cumpriu o propósito por todos nós, meus amigos. E agora ele voltará. E agora a volta do Senhor é para buscar a tua igreja. É para buscar os teus separados, os teus ungidos. É para buscar a mim e a você. Por isso que eu e você temos que entender o que João Batista estava dizendo lá no deserto. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Agora nós temos que dizer: povo de Deus, te prepara. Guarda a tua casa. Limpa os teus caminhos. Entenda, o Senhor está voltando. Ele está voltando para buscar a tua igreja.
Amém? Que Deus te abençoe. Hoje é Mateus de número 3. Continue firme. A gente vai conseguir entender capítulo por capítulo do Novo Testamento e nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus, assim como esses homens e mulheres foram envolvidos com o Senhor e foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.